Bem, os exemplos que vimos até agora foram exemplos com apenas um quantificador. Só que pode acontecer quantificação múltipla. Então aparece mais de um quantificador ou às vezes um quantificador inclusive atua sobre o outro. Por exemplo, os gatos são pretos e os cisnes são brancos. Como estamos falando de proposições categóricas já há algum tempo, eu imagino que tenha ficado claro que nesta expressão aí ele quer dizer que todos os gatos são pretos e todos os cisnes são brancos. É aquele quantificador universal e geralmente o que a gente faz? A gente o representa com uma condicional, olha só. Vou usar o G para a propriedade de ser um gato, vou usar o C para a propriedade de ser um cisne, tá? O P de ser preto e o B de ser branco. Imagino que vai ficar claro pelo contexto. Então assim, ó, os gatos são pretos. Então, todo X para todo X. Se X é um gato, então ele é preto. Não estou dizendo que ele é gato e é preto. Estou dizendo que se é gato, tem que ser preto. É isso que está dizendo aí. Todos os gatos são pretos. E para todo... Bom, ao meu ver, veja bem. Isto aqui, né, é uma variável que está se referindo ao gato. Eu vou me referir agora aos cisnes e não entendo, não é concebível para mim que exista algo que seja um gato e um cisne ao mesmo tempo. Então eu vou usar uma outra variável para ficar bem claro que o elemento que eu estou falando aqui não é o mesmo elemento que eu estou falando aqui. Isto para mim, certo? Então, vamos lá. Todo X, se X é um gato, então X é um preto. E tá aqui o I, os cisnes são brancos. Então, para todo elemento, se esse elemento é um cisne, então ele é branco. Se todos os gatos são pretos, então não existem gatos cor de laranja. Se todos os gatos são pretos, bom, temos aqui, ó, laranja para a propriedade de ser laranja, preto para a propriedade de ser preto, G para a propriedade de ser gato. Não temos nenhuma constante individual, não preciso dar nome para ninguém, então vamos lá. Se todos os gatos são pretos, bom, para todo X, se X é um gato, então ele é preto. Então, se todos os gatos são pretos, se todos os gatos estão pretos, então aqui eu consigo ver uma condicional naquela forma clássica que nós temos, antecedente e consequente. Ó. Se alguma coisa, então, né, já escrevi essa alguma coisa aqui, para todo gato, se é gato é preto, então não existem gatos cor de laranja, ou seja, não existe alguma coisa que seja gato e seja laranja. Aqui, para mim, né, faz sentido eu usar a mesma variável, porque eu estou, ao meu ver, inclusive falando que, ó, todo gato é preto, então não existe um gato, né? Não existe esse gato que seja laranja. Bom, enfim. Tá começando a ficar meio complicado demais aqui. Nem todos os gatos são pretos. Nem há gatos maiores que miau que sejam cor de laranja. Nem todos os gatos são pretos. Gato, G, P de preto, L de laranja. Miau parece que pede uma constante individual, o Mzinho minúsculo, tá? Porque já tem um nome ali, então eu vou usar, não é mais uma variável, então eu vou usar uma constante individual. E aqui, ó, eu vou usar o M
para expressar a relação da propriedade de não há gatos maiores que miau, ou seja, M. X é maior que Y, tá? Ah, professor, eu não posso usar um predicado que expressa logo toda essa informação? Pode, mas como a gente já viu, se de repente eu preciso expressar que é maior do que miau, que é maior do que cleo, que é maior do que o outro, aí eu tenho que ficar usando toda hora uma constante. Então o que eu faço? Eu pego um predicado que expressa mais coisas, que relaciona, né, que é do segundo grau, que eu consigo relacionar elementos, e aí eu consigo expressar mais relações entre as fórmulas. Nem todos os gatos são pretos. Eu vou poderia escrever de outra forma, mas eu vou escrever isso aqui, ó. Porque, por exemplo, todo X, se X é um gato, então X é preto. Foi o que a gente veio trabalhando até isso. Só que aqui ele está dizendo, ó, nem todos os gatos são pretos. Ou seja, ele está dizendo que isso não é verdade. Tá? Ah, e aqui, ó, nem. Pra gente que fez um monte de exercício, ou deveria ter feito um monte de exercício daquela cálculo proposicional clássico, a gente percebe que isso aqui, ó, é a negação de alguma coisa e a negação de outra coisa. Opa, e nem há gatos. Opa, há. Esse aqui é um existencial. Há gatos e não existem gatos. De que forma? Que eles têm a propriedade de ser um gato e ser maior do que miau. Porque eu coloquei um M, não Y, porque eu tenho o meu sujeito definido aqui, ó, tem uma constante individual para ele, tá? Eu vou fechar o parênteses aqui, embora não precisava, e vou fazer aqui, ó, abrir um outro parênteses aqui que eu estou escrevendo como colchete. Deixa eu apagar isso aqui que já ficou claro. E vou colocar aqui, ó, I, tá? E esse gato é laranja. Então, e vou fechar aqui, porque o escopo deste existencial aqui é toda esta parte aqui. Ó. O escopo desse existencial aqui é toda esta fórmula aqui. Vamos lá, vamos ler esta informação aí. Ó. Nem todos os gatos são pretos. Então, aqui, todos os gatos são pretos. Todos os gatos são pretos. É o que eu tenho aqui, ó. Aí eu estou negando isso. Então, está dizendo que nem todos os gatos são pretos. Neguei. E nem há gatos, não existe um sujeito tal que esse sujeito seja um gato, seja maior do que miau e seja laranja. Então, a frase, pelo que eu entendi, ela está dizendo o seguinte. Bom, nem todos os gatos são pretos, então pode ter gato de outra cor. Vai que um infeliz desse seja laranja. Mas, né, apesar de nem todos eles serem pretos, não existe um que seja gato, que seja maior do que miau e que seja laranja. Talvez ele pudesse ser branco, pudesse ser marrom, pudesse ser outra coisa, mas com certeza ele não vai poder ser maior do que o miau se ele for laranja. Bom, para finalizar, até porque está começando a ficar complicado demais, eu estou me embolando todo aqui, vamos... Lembrando, tem quantificadores muito mais complicados, né? Tem proposições bem mais complicadas. As proposições categóricas vocês vão ver mesmo no silogismo com o Adair, com o professor Adair. Aqui foi só uma exemplificação de algumas das quatro, digamos assim, principais e simples, para vermos alguns exemplos. Mas existem muito mais complicação do que tem aí. Vamos lá. Todos gostam de alguém. Então, a gente estava vendo exemplos com quantificadores. Estamos vendo quantificação múltipla agora, que aparece mais de um quantificador na sentença. E agora vamos ver um quantificador agindo sobre o outro. Por exemplo, todos gostam de alguém. Primeiro, temos aqui aquele velho problema de ambiguidade. O que isso quer dizer mesmo? Primeiro, tem que se resolver esse problema, né? Então, eu vou pensar assim, ó. Todo mundo, qualquer que seja o sujeito, existe alguém
de quem ele gosta. Então, pensando dessa forma, olha só. Eu vou usar este predicado, essa constante de predicado para x gosta de y. Ok? Então, para todo x, para todo sujeito, existe uma pessoa tal que x gosta dessa pessoa. Me parece que isso faz sentido, tá? Então, todo mundo tem alguém de quem gosta. Então, todo mundo gosta de alguém. Todo mundo está aqui, existe alguém de quem essa pessoa gosta, tá? E aí tem essa frase aí, eu não vou nem tentar entrar em detalhes o que ela pode significar. Todos gostam de alguém, né? Esse alguém é alguém específico ou é alguém genérico? Mais importante do que essa discussão aí, apesar da ambiguidade da linguagem natural, eu acho que o mais interessante aqui é que vocês percebam que a ordem do quantificador influencia muito. Eu vou fazer duas coisas aqui, ó. Repare o que eu defini. X gosta de Y. Para todo x, se eu vou inverter a ordem, né? Existe x para todo y. E aí você pensa que você escreveu a mesma coisa, mas com certeza não escreveu. Vou tentar entender o que foi escrito aqui, ó. Existe um x que para todo y, este infeliz gosta dele. Nossa, deve ser um polígamo, deve ser um tarado, não sei o que diabo se falar desse sujeito. Percebe-se que enquanto está dizendo que todo mundo tem uma pessoa de quem gosta nessa primeira opção aqui, né? Que eu imagino que é o que seja. Todo mundo tem uma pessoa da qual ela gosta. Este aqui está dizendo algo diferente. Está dizendo que tem um sujeito que não importa quem quer que seja, ele gosta dessa pessoa. Ou seja, talvez é aquele negócio, né? Deus ama todos os seus filhos. Pronto, deve estar falando de Deus aqui então. Existe alguém que gosta, não importa de quem seja esse, que ele o ama. Deve ser isso, então. Já em outra situação aqui, para todo y, para vocês verem como a ordem pode influenciar. Aqui eu acho que é impossível. Existe um x, existe um sujeito que qualquer que seja a pessoa gosta desse sujeito. Aqui me parece impossível, nem apelando para para a providência, né, para o divino, nem porque assim, não existe essa unanimidade na face da terra. Qualquer que seja a pessoa, tem sempre alguém que não gosta dela. Ninguém agrada a todo mundo. Já ouviram dizer isso? Então aqui, ao meu ver, está dizendo 3 formas de escrever a mesma coisa, que com certeza não é escrever a mesma coisa, certo? A mudança na ordem do quantificador mudou. A mudança na ordem da variável, pelo que a gente tinha definido aqui para o predicado, também mudou. Algumas vezes isso não faz diferença nenhuma, né? Dependendo do predicado que eu escolher, pode não fazer diferença nenhuma, mas nesse caso aqui me parece que está fazendo, tá? Porque não existe, não me parece ser natural, ser verdade que exista uma pessoa que qualquer que seja outra pessoa vai gostar dela. Nem eu, né? Nem de mim todo mundo gosta. Bom, vamos lá. Há alguém que não gosta de todos. Opa, agora sim me parece mais interessante que, ó, existe x tal que, se ele não gosta de todos, qualquer que seja esse y aqui, ó, x não gosta de y. Tá? Aqui seria, ó, x gosta de y. Então, existe x, qualquer que seja o indivíduo, x gosta desse indivíduo, que é mais ou menos, que é exatamente o que a gente tinha escrito aqui nesta parte, tá? E agora eu estou dizendo que não existe um sujeito com essa propriedade.
Não, há alguém que não gosta de todos. Ah, sim, sim. Tá. O que eu estou dizendo aqui? Há alguém que não gosta de todos. Existe X, qualquer que seja esse Y, o sujeito X não gosta do Y. Então ele realmente não gosta de todos. Bom, aqui se estivéssemos em sala, provavelmente teria um problema. Professor, não seria não gosta de ninguém? Será que isso está certo? O que esse todos está querendo dizer? O sujeito não gosta de todos mesmo? Ou o sujeito não gosta de alguma pessoa? Não sei. Não sei, está complicado demais. Né? Se fosse numa prova discursiva, vocês teriam que justificar, provavelmente. Mas ainda bem que eu sou professor, não tenho esse problema. Se algum indivíduo é pai do outro, este não é pai daquele. Se algum indivíduo é pai do outro, este não é pai daquele. Ah, acho que eu lembrei o que é para fazer aqui. Olha só. Tá vendo que tá aparecendo algum? Mas qualquer que seja X, qualquer que seja Y, se eu vou usar esse predicado aqui com a seguinte ideia, ó, X é pai de Y, tá? Não pode inverter a ordem. Se eu colocar Y no lugar de X, vai dizer que Y é pai de X. Então não pode inverter a ordem. Veja só. Qualquer que seja o sujeito, para qualquer Y, se X é pai de Y, então não pode ocorrer de Y ser pai de X. Embora a formalização disso aí não tenha sido muito simples, provavelmente não vai ser uma ideia muito fácil, o que eu quero mais chamar a atenção aqui é que, apesar de na sentença, na linguagem natural, ter aparecido aparentemente um quantificador existencial, nós tivemos que fazer aquela adaptação, certo? Porque ela quer dizer aqui, ó, que se algum indivíduo é pai do outro, este não é pai daquele, tá me parecendo mais uma generalização. Não pode ocorrer o caso. E se não pode ocorrer para nenhum caso, é um quantificador, na minha opinião, universal. Então, apesar de aparecer o algum aqui, que caracteriza o existencial, na formalização, a gente precisa usar o todo, para todo, o universal. Tá? Então, qualquer que seja o X e qualquer que seja o Y, não pode acontecer, né, de se X é pai de Y, Y também é pai de X. Então é o que está escrito aqui. Bem, pessoal, para cálculos de predicados nós vamos encerrar por aqui. Vamos ver outras coisas, mas basicamente esta parte a gente termina por aqui. Vou procurar uns livros, uns exercícios bem casca grossa para vocês se matarem aí, porque nesta parte, nesta segunda nota, por assim dizer, depois daquela avaliação primeira, nós vamos fazer exercícios semanais, não necessariamente com frequência semanal, mas que além de considerar a frequência, considera também a realização do exercício para uma nota. E este grupo de exercícios, de atividades que eu vou fazer até as últimas semanas, né, com exceção da última e da penúltima, vai compor uma nota. E como eu já tinha avisado, acredito eu que podemos conseguir uma terceira nota substitutiva, né, mais uma, a partir das atividades do Adair, tanto lá nas 2 primeiras semanas quanto nas 2 últimas. Então temos a prova que realizamos semana passada e os exercícios primeiros das minhas aulas. Então aquilo compõe uma nota, né? Temos agora, com esse cálculo de predicados, com álgebra de Boole que eu espero conseguir ver, com dedução natural e com outras coisas que temos até chegar lá, temos exercícios semanais nota 2, que não são exercícios com mais ou menos o mesmo peso, e temos as aulas do Adair, as atividades do Adair que podemos fazer uma terceira nota, certo? Como precisamos de 2 notas para fechar o semestre, o que nós temos?
nós temos a possibilidade de dispensar uma que pode ser a pior delas, certo? E aí nós temos então, de certa forma, uma recuperação paralela quantitativa. Só relembrando aquilo que eu já disse nos primeiros vídeos dessas aulas de predicados. Boa semana.